Olá, muito boa noite, povo de Deus. Chegou o nosso terço da libertação, que é rezado todas as quartas-feiras. Estou parado na rua, novamente, com o carro, não deu para chegar em casa. Então, se vocês ouvirem barulhos de carro, moto, é normal porque estamos na rua, né? Quero agradecer a cada um, a vida de cada um. Quero agradecer pela vida de cada inscrito. Quero colocar nesse terço todas as intenções de vocês. Eu tenho tentado ler, interagir com todos os comentários, com todas as intenções que chegam, e a gente apresenta no terço da misericórdia, quando chega antes das 3 da tarde, e depois quando a gente reza às 6 da tarde, a gente apresenta também o que tem chegado. O mais importante é o que Deus conhece, o coração de cada um. Amém? Jesus conhece o nosso coração e cremos que Ele está fazendo a vontade, a sua vontade em nossas vidas. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal o que tu oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás, aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos para a nossa primeira dezena do terço da libertação, rezando por todas as famílias. Que Jesus venha nessa noite restaurar todas as famílias. Que Jesus venha em socorro desta casa que se encontra em confusão, Senhor Jesus. Todos nessa casa estão em confusão, Jesus. Todos nesta casa, Senhor Jesus, estão passando por problemas financeiros, Senhor Jesus. Estão passando com problemas de saúde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha em socorro da sua família, Jesus. Essa família é tua, Senhor Jesus. Se até hoje, Jesus, algum membro desta casa não te aceitava, Jesus, Ele nesse momento te aceita, Senhor Jesus. Ele abre o coração para que a sua misericórdia, Senhor, se estenda sobre a vida dele e dos seus familiares, para que todos sejam libertos, Senhor Jesus. Liberto dos vícios, Senhor Jesus. Liberto dos vícios da sujeira, da pornografia, Senhor Jesus. O inimigo tem entrado nesta casa através da pornografia, Senhor Jesus. Através da sexualidade desregrada, Senhor Jesus. Vindo em nosso socorro, Senhor. Vai você colocando, meu irmão, sua família nesse momento, tudo que ela precisa, Jesus. Tudo que ela precisa de libertação. Você conhece o que precisa ser liberto na sua casa e na sua família. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar o discernimento agora para que você jogue fora esse objeto que você ganhou de uma pessoa. É um vaso de flor.
Você vai jogar fora essa planta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você conhece, Senhor Jesus, esta casa, Senhor. Visita, Senhor. Vai em cada cômodo desta casa, vai passando, Jesus, pela sala, Senhor Jesus. Pelo corredor, pelos quartos, Senhor Jesus, pelo banheiro, pela área lateral, do fundo, Jesus, área externa, no terraço desta casa, Senhor Jesus. O Senhor entra agora nesse apartamento, Senhor. Vai visitando cada cômodo, tocando em cada objeto desta casa, Senhor. E consagramos a Ti, Jesus, cada objeto que está dentro desta casa, Senhor. Que veio através de uma pessoa que deu por inveja, Senhor Jesus. Nós os consagramos a Ti, Jesus. Essa maldição cai por terra agora em nome de Jesus. Pois consagramos a Ti, Senhor Jesus. Se Jesus libertar a minha família será verdadeiramente livre. Jesus, tenha piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tenha piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tenha piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tenha piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta minha família. Jesus, tem piedade da minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, salva minha família. Jesus, liberta a minha família. Se, portanto, Jesus libertar a minha família será verdadeiramente livre. Segunda dezena. Desculpa. Vamos rezar pelos nossos filhos, pela saúde dos nossos filhos. Ó Jesus, visita o quarto dos nossos filhos, Senhor Jesus. Visita os pensamentos dos nossos filhos, Senhor Jesus. Visita, Jesus, aonde os nossos filhos têm andado, Senhor Jesus. Visita, ó Pai. Que o Senhor vai, Jesus, até esse ponto, Jesus, e tira esse filho, Jesus, dessas companhias que estão levando, Jesus, para a maldade, Jesus. A sua palavra diz, Senhor, que há pessoas que não conhecem o Senhor, Jesus. As pessoas que não veio para conhecer o Senhor, Jesus. Tem gente que vai morrer negando, Jesus, a vossa misericórdia, o vosso senhorio, Jesus. Por isso que quando a gente fala más companhias, existem as más companhias, sim. Por mais que seja talvez o meu filho ou o seu filho, mas tem pessoas que não querem Jesus. Tem pessoas que não irão aceitar a Jesus. Isso é o que mais dói. Mas nós colocamos todas essas pessoas que estão nesse momento com a cabeça totalmente virada aos nossos filhos. Estão vivendo tudo que não presta, tudo que o mundo oferece.
É lágrimas e lágrimas no rosto de mãe e pai. Ó Jesus, visita, Senhor Jesus, esses filhos, Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, os vícios que eles estão vivendo, Senhor. Entra no meio, Jesus, desse arraial, Jesus, de cocaína, de maconha. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, do álcool, do cigarro, Senhor Jesus. Visita os nossos filhos, Senhor Jesus. Você, mãe, que está com seu filho internado e teve o diagnóstico de leucemia, de câncer, colocamos agora no preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a libertação dessa doença aconteça em nome de Jesus. Visita, Senhor, essa célula cancerígena, Jesus. Visita, Senhor, esse tumor e queima no teu sangue, Senhor Jesus. Eu creio, eu confio, Senhor Jesus. Esses pais, essa mãe que perdeu os filhos, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, consola o coração desse pai, dessa mãe, só o Senhor pode, Pai. Isso é só com o Senhor, Jesus. Os filhos que estão desaparecidos, que estão em situações de rua, viciados no crack. Ô Jesus, tenha misericórdia, traz de volta, Senhor, esse filho para essa mãe, Jesus. Se Jesus libertar esses filhos dos vícios, esses filhos, os nossos filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tenha piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Terceira dezena. Em nome de Jesus, nós vamos rezando, entregando tudo aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sangue precioso. Nessa terceira dezena nós vamos pedir pela cura emocional. Como tem gente sofrendo, Senhor Jesus. Como tem gente sofrendo nesta área, Senhor Jesus. Mental, psicológica, Senhor Jesus. Como tem gente, Jesus, que perdeu o sentido da vida, Senhor. Quantas pessoas perderam o sentido da vida?
Mas hoje nós vamos colocar aos pés da cruz de Jesus, para que seja lavado no seu sangue precioso. Vai colocando esse seu filho, sua filha, essa pessoa que você conhece. Quantas pessoas, meu Senhor Jesus, estão precisando dessa libertação, da cura dessas emoções negativas, Senhor Jesus. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Jesus. Solidão, falta de perdão, Jesus. E opressão, Senhor Jesus. Vem socorrer, Jesus. Vem cuidar, Jesus, das pessoas que moram sozinhas, que se sentem sozinhas, que se sentem solidão, que perdeu seu companheiro de anos e hoje se encontra em solidão, necessitando dessa cura emocional, Senhor Jesus. Vem tocar nessa cabeça, Senhor Jesus, dessa pessoa nesse momento. Vem libertar, Senhor Jesus, só o Senhor pode, Pai. O remédio, Jesus, já não tem colocado no lugar mais, Senhor. Vem curar, vem libertar, Jesus. Colocamos, Senhor, cada pessoa que está em crise neste momento, Senhor, de ansiedade, de depressão. Vem, Senhor Jesus, está em pânico, Jesus. Só o Senhor pode, Jesus. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar, Jesus, dessa cura emocional, Senhor Jesus. Jesus, tenha piedade, Senhor. Tenha piedade. Se Jesus libertar essa pessoa da cura emocional, Jesus, essa pessoa será verdadeiramente livre. Jesus, tenha piedade de mim. Jesus, cura a minha saúde mental. 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 Se o Senhor puder, Jesus, pela vossa infinita misericórdia, se for da tua vontade, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, Jesus. Em teu nome entregamos, Senhor. Em teu nome entregamos, Senhor. Jesus, tenha piedade de mim. Jesus, cura a minha saúde emocional. Jesus, me salva dessa saúde, dessa cura emocional, Jesus. Jesus, tenha piedade da minha saúde emocional. Jesus, tenha piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me da minha saúde mental. Jesus, liberta-me da saúde mental. Renova, Jesus, a minha saúde mental, Senhor. Venha libertar, venha curar, Jesus. Precisamos agora, Jesus, de cura física e espiritual, Senhor. Precisamos, Senhor Jesus. Vem libertar nessa terceira dezena, Senhor. Eu tenho rezado muito pela cura emocional, Jesus. Só o Senhor pode pôr no lugar, Jesus. Só o Senhor pode, Pai. Porque é triste, Jesus. Só quem passou por isso e passa e está passando por isso sabe a dificuldade que é, Jesus. A pessoa não consegue fazer mais nada, Senhor. Tem gente que acha que é frescura. E não é, Senhor. E não é. E não é. Ó Jesus, tenha piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva a minha saúde mental.
Jesus, liberta-me de todos os problemas mentais. Jesus, tem de piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva a minha saúde mental. Jesus, liberta de todo problema mental. Jesus, tem piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva a minha saúde mental. Jesus, me liberta de todo problema mental. Jesus, tem de piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me da saúde, a minha saúde mental. Jesus, liberta-me de todo problema mental. Jesus, tem piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me a saúde mental. Jesus, me liberta de todo problema mental. Jesus, tem de piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me a saúde mental. Jesus, liberta-me de todo problema mental. Jesus, tem de piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me a saúde mental. Jesus, liberta-me de todo problema mental. Jesus, tem piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me a saúde mental. Jesus, liberta de todo problema mental. Jesus, tem piedade da minha saúde mental. Jesus, cura a minha saúde mental. Jesus, salva-me a minha saúde mental. Jesus, liberta de todo problema mental. Se Jesus me libertar de todo problema mental, eu serei verdadeiramente livre. Glórias a Ti, Jesus. Que o Senhor tranquiliza nesse momento muitos corações, Senhor, que sofrem, Jesus. Que sofrem, Jesus. Tende misericórdia. Nessa quarta dezena, Senhor Jesus, nós vamos rezar, Pai, mais uma vez suplicando pela nossa família, Jesus. Que todo câncer seja curado, Jesus. Que toda leucemia seja curado, Jesus. Que todo problema, Senhor Jesus, nos rins, no fígado, pâncreas, pulmão, no coração, Senhor, seja curado, Jesus. Colocamos aos pés da Tua Santa Cruz, Senhor Jesus. Por isso pedimos, Senhor, se o Senhor Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tenha piedade de mim. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tem piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tem piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tem piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Se, portanto, Jesus libertar a minha vida,
a minha vida será verdadeiramente livre. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir por todos que estão desempregados, que não conseguem levar o sustento para casa, que acaba ficando depressivo, que acaba ficando angustiado, Senhor Jesus. Vamos pedir por todos os comerciantes que estão passando por problemas financeiros, por todos que têm empresa e estão passando por problemas também. Vamos colocar na misericórdia do Senhor toda a sua vida financeira. E Jesus visite toda a sua geração passada, seus antepassados, da primeira à quarta geração, que venha curando e venha libertando todo o mal, toda a maldição financeira. Em nome de Jesus, vamos entregar toda a nossa vida, todo o pensamento suicida, todo o sofrimento, todo o laço da hereditariedade. Apresente a Jesus agora sua árvore genealógica. Peça a Jesus que vai passando sobre os seus familiares. Que Jesus cure e perdoe os seus antepassados e abençoe a sua descendência. Vamos rezar de novo. Se Jesus libertar a minha vida, a minha vida será verdadeiramente livre. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Jesus, tenha piedade da minha vida. Jesus, cura a minha vida. Jesus, salva a minha vida. Jesus, liberta a minha vida. Se Jesus libertar a minha vida será verdadeiramente livre. Oremos. Senhor Jesus, queremos te louvar e agradecer, porque tu, pela tua misericórdia e piedade, suscitaste essa oração poderosíssima que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação em nossa vida, na nossa família e na vida das pessoas pelas quais oramos. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor por nós. Pai Celestial, nós te amamos com toda a confiança de filhos. Nós nos achegamos a ti nesse momento e clamamos um grande derramamento do teu Espírito em nosso coração. Pai, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, queremos nos esvaziar de nós mesmos. Por isso, diante da tua Santa Cruz, renovamos a nossa entrega total e incondicional a ti. Pedimos perdão de todos os nossos pecados e os colocamos agora sobre o corpo chagado de Jesus. Nós nos esvaziamos de todas as aflições e preocupações, angústia e tudo aquilo que tem tirado nossa alegria de viver. Nós te entregamos nosso coração em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também sobre as chagas de Jesus crucificado todas as nossas enfermidades do corpo, da alma e do espírito, as preocupações com a família e com o trabalho, os problemas de ordem financeira, matrimonial e todas as nossas angústias, incertezas e aflições. Senhor, clamamos o poder redentor do sangue de Jesus. E esse sangue venha sobre nós agora para nos limpar e para purificar nosso coração de toda má consciência. Jesus, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Sim, Pai, queremos te entregar nossas vontades, fraquezas, misérias e pecado,
nosso coração, corpo, alma e espírito, enfim, tudo o que somos e temos, nossa fé, vida, casamento, família, trabalho, vocação e ministérios. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Enche-nos com teu amor, com teu poder e com a tua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em nome de Jesus. Vem e torna viva dentro de nós a palavra de Deus proclamada através da oração do terço da libertação, e que ela opere em cada coração a graça da cura, salvação e libertação em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nós, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu agradeço imensamente por esse momento do terço de cura e libertação. Tenho certeza que Jesus libertou, tenho certeza que Jesus curou. E em nome de Jesus eu coloco você e sua família sobre o manto sagrado da Virgem Maria, o preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a luz do Espírito Santo. Desejo a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve São José.